E para começar, trago em destaque para os senhores. Muito boa tarde, vocês estão bem? Marco Antônio e Piperno? Tudo bem, senhores. Belezinha. Bom, mais uma pesquisa, hein, gente? Presidente Jair Bolsonaro lidera as intenções de votos dos evangélicos com 49% contra 32% do ex-presidente Lula. Já entre os católicos, Lula é a escolha de 52% dos eleitores, quase o dobro dos 27% que votam em Bolsonaro. Os dados são da pesquisa Datafolha, que ouviu 5.744 eleitores entre os dias 16 e 18 de agosto. E está registrada no TSE com o código BR 09404/2022. Marco Antônio, por que você acredita que aparece essa diferença entre Lula e Bolsonaro na parte religiosa? Boa tarde, William. Bem, de novo aqui a gente tem que falar de pesquisa. Essas pesquisas eu considero que são complicadas, até como fotografia do momento. Elas são completamente volúveis e representam, e eu tenho falado e vou repetir isso, o crime perfeito. Por que é o crime perfeito? Porque sempre existe uma aproximação de candidatos e em casos aí que são muito claros, como a gente tem visto em campanhas presidenciais e campanhas de grande porte, a pesquisa ela trabalha muito com a margem de erro. Depois, quando você faz uma análise retroativa, é muito difícil falar, foi por conta disso ou daquilo que o candidato subiu ou abaixou em termos de apoio popular ou em termos de apoio em determinado segmento da sociedade. Óbvio que o Bolsonaro tem um apelo, do ponto de vista religioso, muito maior. Ele professa a fé dele de maneira indiscriminada, ele faz isso com convicção e com espontaneidade. Ele não é aquele tipo de político que a gente vê, e agora, ainda mais nesse período eleitoral, é a coisa mais engraçada de assistir na televisão, né? Políticos do PSOL, políticos que se declaram completamente ateus, que não acreditam em absolutamente nada, no meio de cultos religiosos, orando, né? Tentando passar uma imagem, às vezes, de tolerância que eles não têm para com os próprios religiosos. Então você vê a hipocrisia de alguns políticos, e aí, né, nesse ponto, né, o pessoal da centro-esquerda e da esquerda tem que ganhar um prêmio de hipocrisia, fica muito claro que é só um intuito eleitoral, é só o intuito de tentar captar voto de eleitor desatento, que acaba acreditando e caindo nessa ladainha de que eles, sim, acreditam e mais, respeitam as pessoas de determinados segmentos religiosos, os evangélicos principalmente. Então, Bolsonaro, na verdade, é católico, não é isso, Piperno? Sim. Ele é católico, mas ele tem a preferência dos evangélicos. Por que será que ele não consegue falar da mesma forma que Lula para os católicos? Olha, William, são muitos fatores, né? Primeiro que... Você pode citar um deles? Posso, claro. A Igreja Católica, ela tem... Veja, a Igreja Católica ela não é um monolito, né? Então ela tem várias tendências. Tem desde, por exemplo, a teologia da libertação, um movimento mais à esquerda, até, por exemplo, a TFP, um movimento ultraconservador. Então tem de tudo. E aí... Não é só conservador. O quê? É ultraconservador. O ultraconservador. Só estou frisando aqui o ultraconservador, como você tradição, família e propriedade. Enfim, a TFP, aliás, ela se orgulha disso, né? Anticomunista, anti um monte de coisa e tal. Então, ela que apoiou, inclusive, ditaduras e tal, da mesma forma que esses movimentos à esquerda, eles combatiam as ditaduras. Os movimentos à esquerda, os movimentos até mais moderados, para não ir muito longe. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo teve como figura icônica, emblemática da Igreja Católica durante décadas, Dom Paulo Evaristo Arnes, um religioso que era mais relacionado à esquerda. Da mesma forma, Dom Cláudio Rumes, que também foi aqui arcebispo de São Paulo, era um religioso moderado. Agora, respeitabilíssimo, né? Mas eles eram um pouco diferentes, da mesma forma que eles eram muito diferentes de Dom Eugênio Salles, o arcebispo do Rio de Janeiro, conservador. Também uma figura extremamente honrada. Mas, vejam, são religiosos, né? Que enfim, sempre professaram a mesma fé, que fizeram parte da mesma denominação religiosa, mas pessoas que pensavam diferentes. Agora, então, é óbvio que
principalmente essa fatia mais à esquerda da Igreja Católica, ela vai naturalmente se alinhar a Inácio Lula da Silva. Posso só fazer um comentário que eu acho relevante aqui, dentro do que o Piperno falou? Existe uma captura, e isso daí é identificável, ele mesmo citou a teologia da libertação, Sim. de pessoas que têm um caráter eminentemente de guerrilha, de perturbação da paz social, de militância e ativismo em prol de bandeiras do socialismo, da extrema esquerda, por alguns religiosos. E essa captura, ela sim se popularizou. É que nem na sala de aula o Paulo Freire. A movimentação é exatamente a mesma. Eles entram em determinados grupos da sociedade e usam da militância política, ou melhor, usam como pretexto a religião para tentar ativar ideias revolucionárias e projetos revolucionários em várias camadas da população usando pretexto religioso. Você está me dizendo que um sacerdote está propondo o caos social, é isso? Sacerdote pregador de bandeira política, sim. Ele quer o caos social. Na essência... Ele fala em nome de Deus, em amor, sim, e quer o caos social? Sim, porque daí você vê, é que nem a gente viu alguns... É ridículo. A gente já viu o sermão de padre, de bispo falando sobre arma. Às vezes eles falam sobre família, às vezes esses temas são conexos. E daí entra uma questão até mais importante, quer dizer, dos ensinamentos religiosos, cristãos, ou até mesmo dentro do catolicismo, existe, você vê isso daí acontecer constantemente. Esse pessoal falar que Jesus Cristo era de esquerda, e eles começam a deturpar ideais cristãos, eles começam a deturpar ensinamentos religiosos para tentar trazer esse debate para o campo político. Isso acontece muito, até para criar conflitos entre grupos sociais. Isso existe. E isso é completamente, esse é o meu ponto, anticristão. Então você vê muito militante disfarçado aí, né? Tem sim padre, tem bispo, tem um monte de gente que usa a religião com pretexto meramente político. E daí entra questões político-partidárias, afinidade partidária de alguns desses. Mas essa é a grande denúncia. As pessoas elas têm que enxergar isso daí e até se perguntar, será que a pessoa que usa a religião para essa finalidade de pregação política, ela está no caminho certo? Porque a igreja defende, sim, na essência, em termos de natureza e origem, os valores conservadores, não os valores da esquerda militante que a gente vê aí que contaminou esse ambiente. Bom, depois que o nosso pregador aí, né, toda essa teoria religiosa para a gente. Vamos voltar, então, àquilo que a gente estava discutindo. Você falou em teologia da libertação? Sim, exatamente eu falei isso. Em teologia da libertação. Sim. Eu estou apontando um pedaço como eles se apropriam da Igreja Católica. Não é uma questão de apropriar, não. Só estou dizendo que existe isso na Igreja Católica. Como, por exemplo, em religiões protestantes mais tradicionais, também sempre coexistiram segmentos mais à esquerda e mais conservadores. Eu dou um caso aqui em São Paulo, por exemplo, do pastor James Wright, que inclusive foi um dos coautores daquela obra que apontava lá a lista de pessoas assassinadas pelo governo militar. Ele era um pastor metodista. Da mesma forma que o PT tem a ex-governadora Benedita da Silva, que é uma mulher evangélica. Da mesma forma que há muitos evangélicos conservadores. Então, veja, o fato do sujeito ser evangélico, ou ser católico, ou ser adepto do judaísmo, ou de alguma religião afro, não faz, por tabela, dele alguém mais ou menos conservador, mais ou menos progressista. Não, peraí, vamos corrigir isso daí. Sim. Faz sim. Não faz não. Você tem uma contradição flagrante de pessoas de esquerda que não defendem a unidade familiar, que não defendem valores conservadores e que usam, né, por meio inclusive da teologia da libertação, essa temática para tentar instrumentalizar a religião de alguma maneira política. Isso é histórico, Piperno. É só você ver, né, a metade do século XX para frente, como que esse movimento aconteceu no Brasil. É simples até. Eu não acho legal negar isso daí como se não existisse, ou fingir que isso não existe. Tá cheio de padre, pastor, pregador, e isso é engraçado porque os princípios cristãos, eles têm um viés conservador. Esse pessoal tem um viés totalmente revolucionário. Você pega o pessoal que se uniu ao Lula,
usando a religião para apoiá-lo, você vai perceber que eles defendem, sim, pautas completamente revolucionárias, que envolvem o esgarçamento do tecido social, a quebra da unidade familiar, dentre outros projetos que têm muito mais a ver com poder do que com religião. Senhores, eu estava lendo uma visão religiosa do tempo de Joana d'Arc, né? Ou seja, pessoa diferente joga na fogueira. Não, eu só tô... Não, veja. A ideia aqui, e é engraçado que você usa da tática da cultura do medo, tenha medo do Marco Antônio porque ele prega a ruptura social. Não, eu estou apontando o contrário. Quem prega a ruptura social e usa a religião como instrumento para isso é esse pessoal da esquerda militante que, inclusive, concebeu a teologia da libertação. Eu estava lendo uma matéria muito interessante do Correio Brasiliense de dezembro de 2021, que o título é o seguinte: com forte influência política, evangélicos são um pote de ouro nas eleições. E a gente já tratava disso no ano passado, da importância dos candidatos em conquistar principalmente os políticos evangélicos, essa base evangélica que nós temos hoje em Brasília, que faz toda a diferença na hora, primeiro, porque nós temos igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro, em áreas onde você tem riqueza e onde você tem pobreza. Sim. E a comunicação dos pastores pode funcionar muito bem em prol de um candidato se a igreja abraçar essa ideia. Isso é fato, Piperno? Claro que é fato. Essa comunicação direta. E muitas igrejas, elas têm grande expertise nisso. Essa comunicação direta, ela influencia, sim. E não é à toa que, em outros momentos, candidatos mais à esquerda estiveram mais atentos a isso. Eu me recordo que, inclusive, no primeiro governo, lá no período Lula, ele esteve muito próximo dos evangélicos. E foi o momento em que ele teve, talvez, o seu ápice aí de popularidade. E é claro que ele sabia disso. É claro que ele sabia, que ele conhecia esse poder de comunicação, não só dos católicos, com os quais ele tinha muito maior intimidade, até porque a família dele era uma família católica, um dos irmãos do Lula era o Frei Chico, mas a verdade é que Beto. O Lula... Não, Chico. Enfim, o Frei Beto era amigo também e tal. Mas o Lula, por exemplo, ele tinha ótima relação com o bispo Edir Macedo. Tanto que foi no governo Lula que a TV Record inaugurou, também ganhou a concessão lá para inaugurar, para lançar a Record News. Lula participou desse lançamento, ele esteve lá. Foi Lula quem, inclusive, instituiu o dia da marcha da família com Deus, essa coisa toda. Agora, é evidente também que houve um distanciamento. E aí, nessa hora, políticos de todas as ideologias, na verdade, olham as igrejas e os seus fiéis como eleitores. O que também é muito natural no imaginário do político. Da mesma forma que as igrejas também buscam exatamente extrair algum tipo de vantagem. Até porque as igrejas sabem que os fiéis são seus consumidores. Peraí, já terminou a TV Lula aqui? Não. Então, em 2009... Virou a TV Lula. Pois é, em 2009, para quem não sabe, pode ser uma surpresa para muita gente, no governo Lula foi instituído o dia da marcha com Deus, com o dia da marcha com Jesus. A sua propaganda foi feita, mas aqui, vamos deixar muito claro. Deixa eu só fazer uma provocação antes. Claro. A indicação de André Mendonça já foi um aceno para o povo evangélico? Não, isso mostra a convicção do presidente de querer colocar alguém que tem valores... Terrivelmente evangélico. Valores cristãos dentro do Supremo Tribunal Federal. Até aí... Zero problema. Mas foi ou não foi um aceno para o povo evangélico? Eu acho que faz parte do... Ele tem a prerrogativa de nomear alguém para o Supremo Tribunal Federal. Algum dos 11 ministros não tem valores cristãos? Não, muitos, principalmente pelas pautas que eles defendem, não. Um ministro abortista não é um ministro que pode se considerar cristão. É isso que eu estou te falando, que existe então uma existe assim contradição. Um monopólio das pautas. Tu conversa fiada, isso daí é questão de coesão, Piperno, e coerência. Você tem que ter um mínimo de coerência na sua vida. Você não pode virar e falar que você é a favor do aborto de maneira irrestrita ou chamar aborto de direitos reprodutivos da mulher e falar, não, mas eu sou um católico fervoroso. Peraí, tem alguma coisa de errada. Vamos tentar entender a natureza das coisas e o que significa abortar para a igreja, abortar para os valores cristãos. Você está misturando tudo. De novo, a esquerda faz isso muito bem. Eles relativizam tudo e falam que vale tudo no jogo. Como o Piperno disse, não, é óbvio que a classe política se apropria de movimentos religiosos em período próximo à eleição. Só que daí você tem que ver a coerência do candidato. Tem candidato que é comunista. Comunista é
por definição, ateu. O comunista é, por definição, ateu. Você acabou de definir a teologia da libertação como movimento comunista. E você vê... Quer dizer, ou seja, o movimento católico, teologia da libertação, então era um movimento ateu. Sim, não, essa é a contradição. Os políticos, eles se utilizam de uma pauta meramente para uma finalidade específica de tirar voto de pessoas que não identificam essa contradição flagrante. Então, isso existe e não é só na seara política. Essa contradição existe e permeia toda a sociedade. Você tem que saber de onde vêm os valores cristãos. Eu sou, por exemplo, agnóstico, mas eu reconheço nos valores judaico-cristãos a essência do mundo ocidental. E por isso eu acho que eles devem ser preservados. A única coisa que eu não tenho é o ato de fé, de acreditar na questão pelo ponto de vista da fé. Tá, só isso. Não estou me enrolando. É que eu quero escancarar uma coisa aqui, só para terminar, que envolve a falta de honestidade intelectual e a hipocrisia escancarada desse pessoal que, no período eleitoral, membro do PSOL, membro do PSTU, membro do PCdoB, o pessoal desses partidos vai na igreja e faz lá a postura de que está rezando, tentando convencer as pessoas de uma coisa que eles nunca defenderam. 210 Pelo contrário, eles apontam para essas pessoas e ridicularizam essas pessoas. 210 milhões de brasileiros, 30% de evangélicos. Nós temos 20% hoje no Congresso de evangélicos, a bancada evangélica. É claro que qualquer tipo, nenhum trabalho político vai descartar as pesquisas e as necessidades ou o que pensa esse tipo de público. E vai trabalhar em cima dessa pauta para tentar trazer ele, certo? Certo. É isso? Mas é claro. Pois bem, mas um ponto é claro. Então vamos lá. O comportamento hoje de Bolsonaro, que tem a maioria evangélica, ele fala palavrão, ele briga, ele faz... Esse é um comportamento direcionado para o público evangélico ou ele não está preocupado com isso? Acho que são coisas separadas, né? Não sei, estou perguntando para vocês. São coisas separadas. Bolsonaro, ele tem um comportamento que é espontâneo, um comportamento que é completamente real. Mas ele é contra o aborto. Então, ele é uma pessoa... Por que as pessoas se identificam tanto com ele? Porque ele é aquilo que você está vendo. Seja no podcast, que ele deu as entrevistas, que ele fez as conversas lá, no Flow, com o Rica Perrone, seja numa live que ele faz todas as quintas-feiras. Em qualquer lugar você percebe que o Bolsonaro ele não tem aquele véu que todos os políticos de antes tinham. Então você vê o jeito que o Lula fala, o Ciro fala, você começa a pegar um monte de contradição no discurso deles e depois você... O que a gente não entende é como que as pessoas ainda acreditam nessas figuras históricas que mentem de maneira cotidiana. Lula tem mais público católico porque ele é mais conservador do que Bolsonaro? Não, Lula tem mais público católico porque Lula é um ser católico. Ele cresceu nesse ambiente e os partidos de esquerda sempre tiveram mais afinidade com esse público, com a Igreja Católica. Já falei sobre isso aqui. Inclusive, a teologia da libertação é um desses movimentos de muita afinidade com os partidos de esquerda. Mas o político Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente quando exerceu a presidência, também teve grande proximidade com o público evangélico, a ponto, inclusive, de ser alguém que tinha o bispo Edir Macedo sempre muito próximo. Quarta vez que você fala isso. A ponto, inclusive, exatamente. A gente tem que reforçar isso. Buscar novos elementos aqui na análise. Tem que reforçar isso porque vamos tentar analisar. As pessoas fazem... Vamos jogar. Agora eu vou te falar uma coisa, melhorar a análise. Não leve a sério o político que faz esse uso frequente e absolutamente, às vezes até meio pecaminoso do nome de Deus, é um político que você tem que desconfiar. Porque, inclusive, um dos mandamentos prega que a gente não deve usar o nome de Deus em vão. Tem gente que usa o nome de Deus toda hora. Então, usa o nome de Deus para pescar voto. Isso é algo que certamente não está entre aquilo que as igrejas pregam, inclusive gente, não está nos 10 mandamentos. Isso que você está falando, eu vou te falar, viu? Não reconhecer que existe militância política dentro da igreja e que ela tem nome e que ela tem cor e que a cor dela e o nome dela não tem absolutamente nada a ver com o ambiente cristão de fato. Pelo contrário, eles lutam contra as pautas cristãs. E isso dá para ver no dia a dia. A própria teologia da libertação é a maior prova de que isso é uma baita de uma coisa contraditória e hipócrita. Então,
você percebe que essa movimentação de políticos à esquerda que entram no ambiente religioso no período eleitoral serve só para um propósito próprio deles, eleitoral para eles. Não existe aí a questão do ato de fé. É diferente do Bolsonaro, que você vê que o Bolsonaro, ele tem a fé e ele não fica fazendo da fé dele esse instrumento político de campanha. Ele é daquele jeito, ele é desse jeito. Que faz todo dia isso aí. Não, à medida ele é desse jeito. Os momentos eleitorais se aproximam, o Lula aí não. esse uso fica mais intenso. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, William. Que valores cristãos são esses quando você, por exemplo, ridiculariza uma epidemia, aliás, uma pandemia como a da Covid? Não acredito que Que valores cristãos são esses? Não. Quando você, por exemplo, escanteia aí direitos humanos elementares. Escanteia? Então, eu quero dizer o seguinte, é muito fácil você sair pregando amor ao Deus, amor a Deus, glória a Deus, como muita gente faz, só que a sua prática diária mostra que você realmente parece não ser tão temente assim a Deus. Bem, eu acho que o Piperno está lutando contra a própria sombra dele aqui, porque ele está falando, usando expressões genéricas, não está destacando nada de concreto, nada de factual, nada de fato histórico, e está querendo usar isso contra o governo do momento, quer dizer, contra o governo Bolsonaro. É uma tentativa, e daí eu entendo você, Piperno, flagrante de alguém que percebe o ambiente onde a gente está do ponto de vista político e que essa militância esquerdista não é mais o que era antes. Vocês perderam força. Sim, dentro da igreja. Sim, vocês da esquerda perderam força. Então, nas ruas, vocês perderam força. Nas redes sociais. Eu quero só dizer uma e isso está gerando esse ato de desespero. Eu quero só dizer uma coisa. Quer dizer, você vem falar de religião e vem falar que o Bolsonaro é o quê? Anticristão? É isso que você está falando? A turma que apela a esse falso sentimento religioso é a mesma turma que perdeu eleições recentemente em Portugal, um país religioso, perdeu eleições na França, um país religioso, perdeu nos Estados Unidos, um país religioso, perdeu na América Latina toda, perdeu na Colômbia, católica, perdeu no Peru, católico, acaba de perder no Chile, perde eleição em todo lugar do mundo, mas sempre fazendo essa pregação, essa falsa pregação. A única turma que instrumentalizou a religião para um viés político partidário é a galera da esquerda. O Bolsonaro, ele não foi eleito de maneira programática ou de maneira... não existia uma doutrina por detrás dele, né, que torna as pessoas um bando de zumbis seguindo aquele líder como se fosse lá o pai da nação. O Bolsonaro nunca fez isso. A esquerda tem essa pregação. E a esquerda usa da religião com uma finalidade espúria e anticristã. É exatamente isso que eu estou falando aqui. Na esquerda, a direita fazia isso desde o tempo que, aliás, perguntaram lá para o Fernando Henrique se ele acreditava em Deus e depois exploraram isso durante a carreira política inteira do Fernando Henrique.